Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No último vídeo nós falamos muito de passagem sobre o caso Alan dos Santos. Não era nosso objetivo tratar sobre o caso Alan dos Santos naquele vídeo, até porque a temática era o Felipe Neto e a sua presença no Jornal Nacional e o que isso significa em termos de estratégia da Globo para combater o governo Bolsonaro. Mas aí, no final do vídeo, eu toquei no ponto Alan dos Santos e isso gerou uma grande polêmica entre os nossos espectadores. As pessoas dizendo, olha, você se manifesta contra o Alan dos Santos e a favor do Supremo Tribunal Federal. Então, eu estou aqui dando uma satisfação para os nossos amigos, espectadores, inscritos no canal. Eu não estava me manifestando contra o Alan dos Santos e nem a favor do Supremo Tribunal Federal. Eu estava me manifestando sobre a atitude específica do blogueiro que vai para o exterior denunciar algo que ele não teria condições de denunciar aqui, porque ele não tem as provas necessárias para dizer, olha, isso aqui aconteceu de fato. O que é que ele denunciou que eu considerei extremamente grave? Ele disse que 3 maletas de interceptação telefônica estariam instaladas na Embaixada da China, na Embaixada da Coreia e no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Que provas ele apresentou? Nenhuma. Apenas ilações, apenas falas. E eu acredito o seguinte, que não se pode combater a ilegalidade com mais ilegalidade. Se as pessoas acham, as pessoas ligadas ao Alan dos Santos, as pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, acham que o Supremo Tribunal Federal age ilegalmente no inquérito das fake news, só se pode combater a ilegalidade com legalidade. Nós vivemos o Estado democrático de direito. É a lei, são os princípios constitucionais. A gente não pode fugir disso. A gente não pode avançar, sobrepujar essa questão. Então a gente tem que combater a ilegalidade com a legalidade. Como é que se vai contra o ato atrabiliário de um ministro, do presidente, de quem quer que seja, que integre aquela corte da Suprema Justiça Brasileira? É simples. A lei diz, você vai ao pleno. Se você vai ao pleno e não tem êxito, acha que todos os ministros estão comprometidos, então você vai ao Tribunal Internacional de Haia. Eu acho pessoalmente que não é necessário isso. O que eu acredito é que esteja realmente acontecendo, não apenas entre os apoiadores do presidente Bolsonaro, que se autodenominam conservadores, não só entre eles. Acredito que essa situação de utilização do espaço de internet para difusão de informações que não são verdadeiras, as chamadas fake news, com a tentativa de assassinar reputações, isso aí está sendo feito por todos os partidos, por todos os grupos políticos. Em nível federal, nos estados, por exemplo, aqui no estado do Piauí, existe toda uma organização que se forma no entorno do Palácio de Karnak para difusão de meias-verdades e mentiras inteiras, principalmente sobre obras inexistentes do atual governador do PT. Então, a questão das fake news, ela envolve praticamente todos os grupamentos políticos, todos os elementos que hoje fazem parte da política. É preciso que haja a ação dentro da legalidade. O Tribunal Internacional de Haia intervir nisso, se for especificamente no caso do Supremo Tribunal Federal, mas eu estou falando isso aqui, foram coisas que aconteceram no começo do século XX, disputas que ocorreram há mais de 100 anos, que inclusive nós tivemos o representante em Haia, o Rui Barbosa, que ficou conhecido como a Águia de Haia, por conta das defesas monumentais que ele realizou na condição de jurista junto ao Tribunal Internacional. Eu não acho que seja o caso, eu acho que o caso seja de que algumas pessoas querem atribuir aos outros a pecha de corrupto, mas não quer que lhes seja atribuída a pecha igualmente de corrupto. No caso, quer que se atribua ao outro a pecha de propagador de fake news, mas não quer que se atribua a ela própria a mesma pecha em função do que também realiza, que é a questão das fake news. Mas eu queria fazer esse esclarecimento e defender, claro, o meu vídeo. Meu vídeo ele foi construído com base não em ataques, mas
tocando no assunto, mostrando a realidade para quem quer ver, porque muita gente não quer. E aí não adianta a gente ficar batendo cabeça, tentando forçar a pessoa a entender o que não vai. Ela entende, mas ela não quer assimilar, ela não quer assumir como verdade a verdade dos fatos. Pessoal, eu queria falar também sobre esse caso que envolve o ministro da Justiça. Foi uma pessoa que foi indicada em substituição ao ex-ministro Sérgio Moro. Esse camarada, eu até falei sobre ele, eu construí um vídeo sobre ele, porque ele era um idólatra do ex-presidente Lula. E acredito até que, como estratégia, seria interessante trazer para o lado pessoas que serviram aos governos Lula e Dilma para tentar qualificar a base. Mas não trazer todo mundo. Porque, ao invés de qualificar, você quantifica e termina perdendo naquilo que existe mais precioso, que é o atual governo, que o atual governo tem, que é o combate à corrupção. Que, aliás, eu até acho que o combate à corrupção propriamente dita está prejudicado. O que nós não temos é a corrupção propriamente dita, né? A corrupção em si. O elemento chegar e o agente político do governo verificar que existe um escândalo de desvio de dinheiro público nos setores que anteriormente eram considerados foco da corrupção dos governos passados. Ministério das Minas e Energia, Ministério dos Transportes, Petrobras, Ministério das Comunicações, todos aqueles ministérios onde havia focos de corrupção alojados e instalados para roubar o dinheiro público, eles hoje estão se comportando bem direito. E eu até vi com muita tranquilidade e satisfação a fala do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, quando ele diz que trabalha com 2 policiais federais ao lado do seu gabinete. Isso é muito bom, isso é muito importante, porque ajuda a coibir a corrupção. Agora, o ato do ministro da Justiça de criar dossiês, cerca de 600 servidores públicos federais, nos diversos órgãos da União, eles estão servindo, né, como efetivos. E essas pessoas, um dossiê sobre eles, porque eles são considerados admiradores do PT, admiradores do PDT, dos partidos de esquerda, do PSOL, do PCdoB, e que são adversários do presidente Jair Bolsonaro. Não se faz dossiê, porque nós não vivemos num estado de exceção. O estado de exceção é quando é uma ditadura. No Estado Democrático de Direito, a gente respeita o direito que as pessoas têm de escolher o seu lado, de serem do PT, de serem do PCdoB, de serem do PSOL, de serem do PSL, de serem do DEM, do PSDB, do MDB, não importa. A pessoa escolhe o seu partido, a pessoa escolhe o seu candidato. Essa ação de formar dossiês se parece muito com ações da Gestapo nazista, à época de Adolf Hitler, ou dos momentos em que Mussolini, na Itália, comandava a política daquele país. Ou ainda, durante a própria ditadura militar brasileira, quando tivemos uma série de ditadores de plantão determinando os destinos das pessoas. Aqueles que não seguiam a mesma direção determinada pelos mandatários de plantão eram automaticamente perseguidas, presas, torturadas. Cerca de 400 opositores do regime militar desapareceram entre aqueles mais aguerridos que resolveram pegar em armas para enfrentar o regime. Mas não foram todos esses 400. Uma parte considerável era de pessoas que apenas faziam oposição, que apenas questionava os rumos do governo militar. Isso é ditadura. Mas numa democracia, a gente respeita os direitos dos outros. E o que foi feito pelo ministro é alguma coisa absurda, é alguma coisa escatológica, é uma coisa que não faz parte de qualquer regime onde se haja o mínimo de respeito aos direitos individuais de cada pessoa. Então a pessoa quer ser Bolsonaro, não tem problema. A pessoa quer ser Lula, não tem problema. A pessoa quer ser Ciro Gomes, não tem problema. Na época da eleição, se vai para o confronto e se chega a um denominador que seja
o resultado atribuído pela maioria da população brasileira, pela maioria dos eleitores, em 2 turnos, porque se você não atinge 50% mais 1 no primeiro turno, então você vai à disputa para o segundo turno. Então, essa é que é a realidade. Há que se existir um partido governando e outro partido vigiando. Essa é que é a base do sistema democrático. O governo e a oposição. Se você quer estrangular a oposição se utilizando dos mecanismos de Estado, está agindo exatamente como agiram aqueles que foram apiados do poder, que foram repudiados pelo povo nas eleições recentes. Que é exatamente o caso do PT. Isso é coisa de PT, isso é coisa de PCdoB, isso é coisa de PSOL, fazer dossiê contra as pessoas, para tentar desqualificar as pessoas, para tentar perseguir as pessoas, investigar o indivíduo porque ele é seu adversário, para tentar denegri-lo da maneira mais abjeta, mais canalha que se possa imaginar. Isso não é coisa de governo democrático, não. Então, o ministro da Justiça, bola fora, nota 0, e eu espero, muito sincera e brevemente, que o Congresso Nacional instaure um procedimento para investigá-lo. O Ministério Público Federal já determinou investigação sobre esse fato. Mas eu acredito que o caso é bem mais grave. O caso é de impeachment do próprio ministro. Bom, dito isto, agradeço a você pela sua presença, pela sua participação. Informo que o nosso canal precisa de apoio. Se você achar conveniente, o apoio está lá. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e também ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Assista os nossos vídeos até o final, comente, deixe o seu comentário para que a gente possa fundamentar outros vídeos daqui para frente. Agradeço demais. Tony Rodrigues, Além da Notícia.